Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Amém. Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós já lemos na Bíblia sobre as maldades que se praticavam nas cidades de Sodoma e Gomorra contra as pessoas, principalmente aquelas que não conseguiam se defender. Ouvindo os gritos e gemidos dessas pessoas indefesas, Deus desce para ver a veracidade das acusações que caíam sobre estas cidades. Só que, antes de tomar qualquer decisão, Deus procura Abraão para conversar, para ouvir a opinião dele a respeito de como ele, Deus, deve proceder. Vamos ouvir agora um texto muito bonito sobre o que aconteceu entre Deus e Abraão, ouvindo Gênesis capítulo 18, versículos 16 a 32, que eu passo a ler agora. Depois os visitantes se levantaram e foram para um lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma. E Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. Aí o Senhor disse para si mesmo: Não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. Eu o escolhi para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Aí o Senhor disse a Abraão: Há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Preciso descer até lá para ver se as acusações que tenho ouvido são verdadeiras ou não. Então 2 dos visitantes saíram, indo na direção de Sodoma. Porém Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: Será que vais destruir os bons junto com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vais destruir a cidade? Será que não a perdoarias por amor aos 50 bons? Não é possível que mates os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faça isso. Tu és o juiz do mundo inteiro e por isso agirás com justiça. O Senhor Deus respondeu: Se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. Abraão voltou a dizer: Perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirás a cidade por causa dessa diferença de 5? Deus respondeu: Se eu achar 45, não destruirei a cidade. E Abraão continuou: E se houver somente 40 bons? Por amor a esses 40, não destruirei a cidade. Deus respondeu. E Abraão disse: Não fique zangado comigo, Senhor, por eu continuar a falar. E se houver só 30? E Deus respondeu: Se houver 30, eu perdoarei a cidade. Abraão tornou a insistir: Estou sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor. E se houver somente 20? Por amor a esses 20, não destruirei a cidade, respondeu Deus. E finalmente Abraão disse: Não fique zangado, Senhor, pois esta é a última vez que vou falar. E se houver só 10?
por causa desses 10, não destruirei a cidade, respondeu Deus. Que texto bonito, né? Meu amigo e minha amiga, Deus está em dúvida se destrói ou não as cidades de Sodoma e Gomorra. Por isso, toma a iniciativa de ter uma conversa particular com Abraão, abrindo seu coração para Abraão e dispondo-se a ouvir o conselho de Abraão sobre o que ele, Deus, pretende fazer com Sodoma e Gomorra. Deus busca conselho, conversa com Abraão de igual para igual, como se fosse um ser humano. Porque Deus estabeleceu uma parceria com Abraão, um homem de fé, quando o escolheu para ser uma bênção e para que por meio dele fossem benditas todas as nações da terra, inclusive Sodoma e Gomorra. Podemos dizer, meu amigo e minha amiga, que aconteceu um diálogo entre dois amigos, onde um confia no outro. E uma coisa muito bonita, como Deus é humano nesse texto. Ouvindo que Deus está em dúvida, Abraão, de forma ousada, mas respeitosa, ajuda Deus a tomar a decisão certa, lembrando que Deus age com justiça ao perguntar: será que vais destruir os bons junto com os maus? Não é possível que mates os bons junto com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Abraão faz Deus ver que a minoria dos bons não pode ser aniquilada por causa de uma maioria de maus. Para Abraão, os bons devem ter mais peso do que a maioria dos maus. E a conversa entre Deus e Abraão foi muito bonita e espontânea, que levou Deus a afirmar que não destruiria as cidades se nelas houvessem no mínimo 10 pessoas. Com isso, Deus mostra que a sua justiça não é vingativa, mas amorosa, que não tem a finalidade de destruir, mas de restaurar e salvar. Que diálogo bonito entre dois amigos, o Criador Deus e a sua criatura Abraão. Por isso é importante vermos o que esse diálogo tão bonito quer nos ensinar. Vejamos. Também hoje existem muitas situações de injustiças, assim como em Sodoma e Gomorra. São muitos gritos de socorro, de gemidos que nós não ouvimos, mas que se fazem presentes nas crianças de rua, nas pessoas que se perdem nas drogas e no alcoolismo, naquelas que lutam por um prato de comida, nos desempregados, nas famílias que precisam sepultar um ente querido, nas pessoas que sofrem violência e perseguição. E sempre há gritos e gemidos. E onde há esses gritos e gemidos, Deus se dispõe a ouvir e, mais do que isso, descer e ver o clamor, mostrando com isso que nele a misericórdia é maior do que a vontade de castigar, que a vontade de salvar é infinitamente maior do que a vontade de condenar. Se nós, meu amigo e amiga, aceitarmos o amor, e eu arrisco dizer, aquele amor escandaloso de Deus, né? Aquele amor tão grande, tão imenso, né? Se nós aceitarmos esse amor de Deus e vivermos a partir desse amor em relação ao próximo,
Deus nos pedirá conselhos por meio do seu Santo Espírito, para que o seu amor e a sua misericórdia estejam acima da vingança e da condenação. E Deus vai pedir conselho, sim. Ele vai dar um jeito de a vontade dele chegar a nós, seja por um sonho, seja por uma pessoa que venha nos falar. Por isso, devemos crer no Deus que vem ao nosso encontro, porque Ele é um Deus humilde, que não consegue deixar de procurar nosso conselho e nossa opinião, porque confia em nós, assim como nós confiamos nele. Um Deus humano como nós. Agora, mas que fique claro, Deus nunca pedirá conselho para aqueles que se apresentam como defensores da justiça, mas desejam que a ira divina caia sobre os pecadores. Para esses Deus não vai pedir nenhum conselho. Deus nos ensina que, se quisermos ser justos, precisamos ouvir conselhos antes de tomar qualquer decisão, porque Deus não permite que o inocente tenha o mesmo destino do culpado. Isso nos mostra e nos consola, porque os poucos bons podem ser capazes de alterar os desígnios de Deus. E é com esse Deus próximo e cheio de amor e que precisa de nós, é que devemos dialogar em oração, com muito amor e sem ter medo de ser repreendido. Diante desse Deus, podemos nos colocar cheios de ousadia e esperança, e de forma espontânea e sincera, falar tudo aquilo que aperta o nosso coração, porque Ele, Deus, quer nos ouvir e ajudar. Esse Deus, meu amigo e amiga, é muito humano, muito carinhoso, nos ama demais, é apaixonado por nós. Por isso, Ele continua nos falando dos planos de justiça, de misericórdia, de bondade e amor que Ele tem para com a humanidade, em que o limite para salvar a humanidade não serão 10 pessoas, mas uma única pessoa boa e justa: Jesus Cristo. Sobre seus ombros caiu e continua caindo os pecados de toda a humanidade, como lemos no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e 17. Deus amou o mundo tanto que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu Filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Assim é o amor de Deus, o amor escandaloso de Deus, que se revela de forma plena na pessoa de Jesus Cristo. Amém. Que a bênção de Deus esteja com você agora e sempre. Amém. Você ouviu esta mensagem, você pode deixar seu comentário, pode compartilhar com quem você quiser. Eu lembro que eu tenho o meu canal do YouTube, convido você para se inscrever se você quiser. E eu desejo que essa semana seja uma semana onde você e sua família possam sentir essa paixão que Deus tem por nós, esse amor apaixonado que Ele tem por nós. E voltaremos a nos ver no próximo domingo. Então, até lá.